Shalom, shalom, queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola profética, Filhos da Unção. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, queridos filhos e filhas, ovelhas preciosas. Quero também pedir aqui a colaboração de todos vocês, para que tirem um minutinho agora, antes de nós aqui mergulhar no ensino dessa noite, para compartilhar o link dessa transmissão com amigos, grupos, redes sociais, com quem vocês puderem. Nos ajude a levar o avivamento, amém? Convide um faminto para estar aqui durante um minuto, faça isso. Eu irei aguardar aqui um minutinho e nós vamos iniciar esta aula extraordinária, pois eu tenho certeza que o Pai falará aos nossos corações, amém? Enquanto isso, estarei fazendo aqui uma oração. Compartilhe, chame mais um para estar aqui conosco, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, entramos em Tua presença e convidamos a Ti, amigo Espírito Santo. Vem e se faça presente, meu Pai. Enquanto, meu Pai, Senhor, filhos e filhas de Ti estão aqui, meu Pai, Senhor, compartilhando o link dessa transmissão com amigos, convidando mais um para estar aqui conosco. Eu te peço humildemente, meu Pai, que a nuvem de glória se faça presente. Que a nuvem de glória se manifeste sobre nós. Que venha a Tua presença em unção, meu Pai, que venha o Teu poder, meu Pai, e a Tua glória. Que o Senhor nos surpreenda uma vez mais. Assim, te convidamos, amigo Espírito Santo. Vem, se faça presente, tome o Teu lugar de honra, meu Pai. Manifeste o Teu poder. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos revele a Tua palavra, nos ensine mediante a luz da Tua palavra, e que sejamos preparados para o ministério de avivamento, onde os sinais, os prodígios, as maravilhas irão fazer parte de nosso ministério. Que filhos e filhas sejam ativados nessa noite, meu Pai, que haja uma liberação da Tua unção. Assim te convidamos, amigo Espírito Santo. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. E tome Teu lugar de honra, e tome Teu lugar especial em nosso meio, em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Te amamos, amigo Espírito Santo. Te damos graças e louvores, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão prontos para mergulharmos aqui na palavra, no ensino dessa noite? Amados, temos falado acerca dos dons espirituais. A igreja de Cristo precisa, ela carece tanto da unção quanto dos dons espirituais. Vivemos dias difíceis, onde espíritos de engano têm se levantado em nosso meio, aonde, meus amados, a frieza e a sequidão espiritual tem, meus amados, reinado, tem pairado sobre centenas e milhares de ministérios. Vivemos dias difíceis, onde nós vemos, meus amados, pessoas enfermas e doentes morrendo todos os dias, onde nós vemos, meus amados, pessoas em massa descendo ao inferno, sem salvação. Por que, igreja? Porque a igreja de Cristo recusou buscar o Espírito Santo. Porque a igreja de Cristo, meus amados, se estagnou no acomodismo e na frieza espiritual, e nós precisamos repreender isso em nosso meio. A igreja de Cristo foi chamada para ser fervorosa em Cristo, cheia do Espírito Santo. Como que, meus amados, nós iremos fazer a diferença nesses últimos dias, sem a unção, sem os dons espirituais? Vemos, meus amados, competições. Muitas vezes, meus amados, um filho queremos ser melhor do que o outro filho. Brigas, meus amados, desnecessárias, disputas desnecessárias, sendo que o foco da igreja deveria ser, meus amados, a edificação da igreja e salvação de almas. Irei repetir, o foco, meus amados, dos filhos e filhas de Deus deveria ser em edificar a igreja e salvar almas. Não perca o teu tempo com coisas alheias.
Não perca o teu tempo, meus amados, com disse que me disse. A igreja precisa voltar para o núcleo, para o centro da vontade do Pai, aonde, meus amados, haverá apenas, meus amados, dois desejos. Primeiro, desejo ardente por intimidade com o Espírito Santo. Segundo, amor pelas almas, amor pelas vidas. O que você tem feito, igreja? Filhos e filhas, ovelhas preciosas, famintos e sedentos, o que você tem feito para sermos amados? Pensa na igreja de Cristo. O que você tem feito? A missão de um verdadeiro filho, a missão de uma verdadeira filha é edificar a igreja e salvar almas. E é muito pouco pregado sobre essas verdades nos dias de hoje. Eu vejo, meus amados, igrejas, eu vejo, meus amados, filhos e filhas perdendo tempo, gastando as suas energias, gastando as suas forças em coisas alheias. Muitas vezes caminhando, meus amados, sem propósito, sem foco, sem alvo. Um detalhe, meus amados, que tem me chamado a atenção no meio do povo de Deus, é que muitos filhos e filhas de Deus, meus amados, se envolvem com fofoca, se envolvem, meus amados, em coisas alheias. Vou dar aqui um exemplo. Eu estou falando porque eu sou pastor, igreja. Estou falando também porque eu sou apóstolo. Estou na mídia, muitas notícias, muitas coisas chegam até a mim. O que há, meus amados, de crente vigiando a vida um do outro, preocupado com a vida um do outro. Ei, você foi chamado não para vigiar a vida do teu irmão, do teu próximo. Você foi chamado para edificar a igreja e salvar almas. Saia fora daqueles que, meus amados, gasta as suas energias, as suas forças para conversar fiado do teu irmão, para levar, meus amados, conversa, para ele ficar com disso. Ei, igreja, é muito tempo, é muita energia sendo dedicadas, meus amados, na direção errada. O tempo que você poderia estar gastando para buscar o Espírito Santo de Deus no secreto, o tempo que você poderia estar gastando para, meus amados, estar correndo atrás de uma alma. Muitas vezes um membro, meus amados, de uma igreja se afasta, fica ali uma semana, 2, 3 semanas fora da casa de Deus, e você não tem, meus amados, nem tempo e nem amor necessário para ir atrás dessa ovelha, mas consegue ficar vigiando a vida dos filhos e filhas de Deus, para, meus amados, levar fofoca, para levar o disse que me disse. E isso, meus amados, tem parado o mover do Espírito Santo. Eu estou liberando aqui apenas um detalhinho de muitas coisas que eu tenho visto e contemplado no meio da igreja de Cristo. A igreja tem perdido, meus amados, o DNA. O verdadeiro DNA da igreja, meus amados, é o DNA de um faminto, um sedento, uma pessoa focada. Não perde o teu tempo com coisas alheias. Aleluia! Cadê aqueles, meus amados, cheios de amor, que irá atrás, meus amados, da ovelha perdida? Cadê aqueles, meus pastores, cheios de amor, assim como tenho ensinado acerca dos dons espirituais? Ei, o dom da misericórdia precisa ser exercido no meio, meus amados, dos filhos e filhas de Deus. Aquele que age de amor, aquele que estende as mãos. Ei, cadê aqueles que correrão, meus amados, atrás das almas perdidas? Aleluia! Queremos a unção, queremos os dons espirituais. Ei, prestai atenção, muitos têm buscado a unção e os dons espirituais para auto se promover, porque afinal de contas, meus amados, ei, olha para mim dentro dos meus olhos. A unção e os dons espirituais traz honra, traz colheita aos filhos e filhas de Deus. E muitas vezes, ei, igreja, filhos e filhas, ovelhas preciosas, estamos, amados, se preocupando mais em se se promover. Em outras palavras, deixa eu, meus amados, pregar aqui de uma forma bem clara.
Muitos estão, meus amados, se preocupados apenas com os benefícios que a unção e os dons espirituais podem gerar em tua própria vida. Tais pensamentos e tais sentimentos levam você a ser reprovado diante do Espírito Santo de Deus. Grava essas palavras. Enquanto o coração dos filhos, apóstolo, durante tantos anos eu não vejo meu ministério alavancar, durante tantos anos eu me sinto travado no mundo espiritual. Ei, você pode parecer santo diante dos olhos do teu irmão, do teu próximo, mas muitas vezes diante dos olhos do Senhor Jesus, você está sendo reprovado por causa do teu coração mau. Não tem um coração mau aos olhos de Cristo. Que vivemos, amados, a plenitude de Cristo se alinha ao coração do Abba Pai, se alinha ao coração de Deus. Porque, meus amados, muitos poucos rompem diante de Cristo, alcançam, meus amados, a bênção e o haver do eterno, por causa do teu coração alinhado. O sentimento de tais, meus amados, homens e mulheres de Deus, é de edificar a igreja e salvar almas. Não é, meus amados, fazer preganha no mundo espiritual. Por quê? Porque para mim, para o teu pastor, para outras pessoas ali à tua volta, você pode até mesmo transparecer que você é um faminto, que você é um sedento, que você quer, meus amados, a unção e os dons espirituais para salvar almas. Sendo que o teu objetivo, meus amados, sincero, que está oculto em teu coração, é simplesmente auto se promover. Eu tenho um sonho de um dia viver da obra, não trabalhar para ninguém mais. E se eu carregar a unção e os dons espirituais, eu vou conseguir. Eu tenho um sonho de prosperar, alcançar riquezas e honra. E se eu conseguir a unção e os dons espirituais, eu chegarei lá. Está entendendo? Que o foco, a direção de muitos estão errados. Cadê aqueles que choram por almas? Cadê aqueles, meus amados, que se relacionam com o Espírito Santo de Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, ou que seja oferecer, mas por amor à presença dEle? Cadê? Aleluia! Glória a Deus! Estou, meus amados, apenas aqui iniciando o ensino dessa noite. Você pode ouvir, meus amados, um ensino profundo acerca da unção e dos dons espirituais, mas se o coração não estiver alinhado, os resultados não virão. Por quê, meus amados? Porque o Pai não aprova pessoas, meus amados, com o coração desalinhado. Muitas vezes julgamos estar na direção certa, mas basta nós olharmos para o fruto, igreja. A Bíblia diz que pelo fruto você reconhece a árvore. Pelo fruto. Quais são os frutos que você tem produzido? Quais são os frutos que você tem gerado, meus amados, diante da presença do Pai? Aleluia. Glória a Deus. E aqui nós iniciamos então o ensino dessa noite. 1 Coríntios 12, versículo 4. 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo Espírito a fé, e a outro pelo o mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro línguas, e a outro
a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluia! Glória a Deus! Os dons em ação. Vamos aprender e vamos ver aqui nessa noite em prática os dons espirituais em ação. Glória a Deus. Primeiro, temos os dons que têm a ver com revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, tudo isso tem a ver com revelação. Dom de conhecimento, que seja ciência, revelação. Glória a Deus, aleluia. Atos 5, versículo 3. Atos 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? O que estava acontecendo aqui, igreja? Pedro, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, fluindo no dom da ciência, da revelação. Então, meus amados, ele é tomado pelo Espírito e ele traz, meus amados, algo que estava oculto aos olhos do homem. Ananias e Safira havia vendido uma propriedade e havia retido parte dessa propriedade e havia mentido ao próprio Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus revelou para Pedro: olha, meus amados, a necessidade dos dons espirituais. Muitas vezes, meus amados, as pessoas transmitem algo para nós. Transmite, meus amados, uma santidade que não vive. Transmite, meus amados, algo que, em outras palavras, não está praticando. E o dom da revelação, ela traz, meus amados, esse discernimento. Glória a Deus. João 4, versículo 16. João 4, versículo 16. Glória a Deus, aleluia. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aleluia. Jesus, meus amados, estava aqui fluindo debaixo do dom da revelação, mas também ele carregava um manto profético sobre a vida dele. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel 9, versículo 7. 1 Samuel 9, versículo 7. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Aleluia.
Porque eu li aqui, meus amados, esse texto, porque o profeta, assim como Jesus estava também debaixo de um manto profético, o profeta, ele, meus amados, flui de uma forma, meus amados, extraordinária, no dom da revelação. Amém? E foi exatamente o que aconteceu na vida de Jesus, porque Jesus carregava este manto. Então, quem, meus amados, recebe, meus amados, o dom eclesiástico de um profeta, automaticamente ele é adotado também com o dom da revelação. Amém? A profecia e o profeta caminham juntos. Glória a Deus. O profeta não somente vê o oculto, mas também tem a autoridade para profetizar, e nenhuma das suas palavras cai por terra. 1 Samuel 3, versículo 19. 1 Samuel 3, versículo 19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Glória a Deus. Aleluia. Profeta não é aquele que fala do passado, mas sim fala do futuro, e nenhuma das suas palavras cai por terra. Glória a Deus. Aleluia. Dom de discernimento. Dom de discernimento. Atos 16, versículo 16. Glória a Deus. Aleluia. Atos 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, saia dela. E na mesma hora saiu. Glória a Deus, aleluia. Ela estava, meus amados, esta jovem, envolvida com um espírito de adivinhação, um espírito de engano, e por muitos dias ela revelava e profetizava. O apóstolo Paulo era um homem de Deus, e isso ela fez durante um determinado tempo. Isso significa, meus amados, que imediatamente o apóstolo Paulo não teve discernimento, mas quando o dom se manifestou, veio, meus amados, a unção, a manifestação do discernimento espiritual. Olha que glorioso, aleluia. E quando, meus amados, o dom fluiu, aquilo que parecia ser, em outras palavras, uma mulher de Deus, um homem de Deus, agora, meus amados, foi desmascarado. O que nós mais precisamos nos dias de hoje é o dom de discernimento. O que há, meus amados, de espírito de engano no nosso meio, o que há de pessoas falsas, sem princípio, sem caráter em nosso meio, não é brincadeira. Por isso que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Por isso que a igreja precisa buscar os dons espirituais, ter discernimento, igreja. Nem tudo que é luz é ouro, nem tudo que brilha é ouro. A igreja precisa buscar, meus amados, o dom de discernimento, para que vocês possam saber, meus amados, quem são os verdadeiros e quem não são. Existem, meus amados, muitos na casa de Deus como pedra de tropeço, pessoas, meus amados, que lutam contra a igreja. Tudo, meus amados, que eles sabem promover são contenda, perseguição e coisas do tipo. E por falta, meus amados, de discernimento da parte da igreja, muitas vezes é visto como homens de Deus, mulheres de Deus. Não, igreja. Vamos buscar a pessoa do Espírito Santo.
E juntamente com a pessoa do Espírito Santo de Deus, os dons espirituais, no meio dos dons espirituais, o dom de discernimento, para que você saiba quem é quem. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Segundo, temos os dons de projeção vocal. A língua não é um dom, prestai atenção, igreja. A língua não é um dom, pois é algo que é dado a todos ao receber o batismo com o Espírito Santo, e é para a sua própria edificação. Agora, as línguas com S, aleluia, já são um dom, e todos os dons são para a edificação da igreja e para a salvação de almas. Também temos a interpretação das línguas, e ambos precisam caminhar juntos. Glória a Deus. Detalhe aqui, igreja, meu WhatsApp vai estar sempre passando aqui abaixo. Qualquer dúvida dentro dos ensinos que eu tenho liberado, entre em contato comigo e eu estarei esclarecendo as suas dúvidas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Terceiro, temos os dons de poder, fé, milagres e cura. Fé, milagres e cura na categoria de dons de poder. Amém? Antes de nós darmos aqui continuidade, eu quero que vocês assistam e vejam o que o Pai tem feito através da escola profética Filhos da Unção. Amém? Confira conosco, em nome de Jesus. Shalom, apóstolo querido, paizão. Eu sou a Inês, aqui de Guarulhos, São Paulo. E eu quero aqui deixar aqui um testemunho, um pequeno testemunho, que está umas 3 semanas, creio eu, que comecei a ver suas ministrações, a ouvi-las, a compreendê-la, a aceitar, a receber para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E numa dessas ministrações, nessa semana passada, algo aconteceu assim, muito forte da parte do Senhor, a presença do Espírito Santo que veio sobre a minha vida. Senti uma unção muito forte, muito tremendo. E depois não na hora assim eu percebi, mas 2 dias assim depois eu percebi, porque há uns um ano e meio eu venho sentindo umas dores muito fortes e constantes nas minhas costas, na coluna. Então assim, incomodava muito demais, ao ponto de determinadas horas na madrugada eu não consegui mais dormir. E eu percebi e tomei posse, e eu criei e eu creio que aconteceu o milagre da cura sobre a minha vida, porque as dores sumiram e não senti mais aquelas dores que me incomodavam ao ponto de me impedir o meu descanso, o meu sono, principalmente na madrugada. E até mesmo durante o dia, quando parava, estava em movimento, parava e aquela dor era constante, intensa, se intensificava a cada dia que passava. E procurei médicos e não teve êxito da parte dos médicos, mas através daquela ministração, querido paizão, o Senhor usou a sua vida, o Espírito Santo me visitou e eu recebi esta cura na minha vida. E glória a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Verdadeiramente o Senhor Deus, Ele te usa
no profundo, e tem as suas ministrações, a sua palavra, os seus ensinamentos tem me deixado muito, muito feliz, muito alegre. O meu coração salta de alegria na presença do Senhor, porque há uma testificação, da parte do Espírito Santo, que verdadeiramente vem do trono, vem de Deus, e que o Senhor continue usando a sua vida. A minha vida tem mudado esses dias para cá, em relação a isso, ao espiritual, a sede, o despertar, me submeter, e isso tem me feito muito bem. A minha família, meu esposo também, que estava um pouco abatido, e o Senhor, Ele tem aqui trazido algo da parte do Senhor, através da sua vida, do seu ministério, que o Senhor continue abençoando. Isso foi um pouco que aconteceu da parte do Senhor, através da sua vida, para a minha vida. E creiam, você que ouvir esse testemunho, pequeno testemunho, creia, tome posse, receba, esteja com seus corações abertos, honrem o Pai, aí o apóstolo, honrem o Senhor Deus, honrem o Senhor Jesus, o Espírito Santo, e o Senhor continuará aí usando a vida do apóstolo e as nossas vidas também para o reino, para o crescimento do reino, para este avivamento, em nome do Senhor Jesus. Eu só tenho a agradecer pela sua vida, pelo que o Senhor tem feito e está fazendo e vai fazer aí através da sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Obrigado. Obrigado. Amém. Famintos e sedentos, prestai atenção. Olha, meus amados, o quanto o Pai é precioso e maravilhoso. Mesmo a longa distância, o Espírito Santo de Deus tem tocado em homens e mulheres. Toda semana eu tenho mostrado para vocês a grandeza do Espírito Santo de Deus, e tudo isso acontece simplesmente, meus amados, porque há a unção e dons espirituais sobre as nossas vidas. Por isso que pessoas quilômetros a fio, em outras extremidades, são tocadas através de nossos vídeos, nossos ensinos, porque simplesmente o Espírito do Senhor veio sobre nós. Da mesma forma, igualmente, irá acontecer em tua vida, em teu ministério. Confira e veja o que o Pai, meus amados, também tem feito através de nossas viagens missionárias, em nome de Jesus. No coração do Pai, meus queridos, estava o desejo de se manifestar e de se revelar a todo o teu povo. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in. A palavra de Deus diz, meus queridos, em Mateus 18, versículo 1, naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como esta criança, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Quer ter livre acesso à presença e à glória de Deus? Se torne como a criança. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father. Dizendo para você
que a tua dependência precisa ser do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, pessoas não são transformadas através de uma palavra, meus queridos, sábia ou persuasiva de sabedoria humana, não. Pessoas são transformadas pela realidade do Espírito Santo de Deus em um ambiente. Uma palavra só, liberada pelo Espírito Santo de Deus, leva multidões a se prostrar aos pés do Senhor Jesus e o confessar como o único e suficiente Salvador da tua vida. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Dizemos que, como um profeta de Deus nessa noite, você foi constituído e levantado por Deus para trazer resposta à tua cidade, ao teu bairro e aonde você estiver, manifestando o reino dos céus sobre a terra. Queridos, vindo ao altar de Deus, nunca contamine o altar de Deus. Existem muitos líderes nos dias de hoje, músicos, que estão com os teus altares rachados, trincados, estão com os teus altares corrompidos. A presença de Deus não vem sobre o povo, a unção não se manifesta. Por quê, meus queridos? Porque cão, gato, cachorro tem autoridade de subir no altar de Deus. O altar, meus queridos, ele é de Deus, ele não é do homem, ele não pode ser vendido. Não é, meus queridos, cargo, não é posição de pessoas que pode fazer elas serem qualificadas para subir aqui em cima, não. É a tua posição diante da santidade de Deus, é o teu compromisso com o Evangelho de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Jesus Cristo Nazareno. Somente Ele é digno. Temos vivenciado, igreja, o extraordinário de Deus, vendo enfermos sendo curados, contemplando até mesmo igrejas inteiras sendo cheias do Espírito Santo de Deus. Mas nem sempre foi assim. Nós, meus amados, tivemos que buscar o Espírito Santo. Nós, meus amados, tivemos que tomar uma decisão, uma atitude em nossas vidas. Eu não posso continuar na mesma direção, vivendo na mermice, vivendo na sequidão espiritual, vivendo na areia. Porque o Pai na minha frente tem um oceano de glória me esperando e me aguardando. Uma vez que foi apresentado para mim, meus amados, os dons espirituais, houve um despertamento dentro de mim. Eu buscarei a unção e os dons espirituais. Da mesma forma, igualmente, é necessário haver dentro de teu coração esse mesmo sentimento. Pois se o Pai, meus amados, me ungiu, Ele te ungirá. Se o Pai veio até mim, Ele virá até você. Grande será o que o Pai irá fazer em tua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Terceiro, como eu já li aqui, temos os dons de poder, fé, milagres, curas. 1 Coríntios 12, versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé,
e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Primeiro, fé. Glória a Deus. Para falarmos da fé, precisamos falarmos de Abraão. Abraão ou Abrão, também chamado de pai na fé, é um dos grandes nomes de homens de fé na Bíblia. Filho de Tera, ele foi pai do povo escolhido, de onde nasceria Jesus, o Salvador do mundo. Ele creu e foi justificado por Deus pela fé. Romanos 4, versículo 3. Estamos aprendendo aqui um pouquinho agora acerca, meus amados, do dom da fé. Aleluia. E para falarmos do dom da fé, precisamos falar, meus amados, do pai da fé. Um homem, meus amados, que rompeu nesse dom de uma forma tão profunda, a ponto dele ganhar esse título de pai da fé, Abraão. Romanos 4, versículo 3. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Aleluia! Abraão foi chamado por Deus e obedeceu. Ele deixou o seu lar, sua família e amigos, e foi para um lugar que não conhecia, simplesmente porque o Senhor o mandou. Deixa, meus amados, eu trazer aqui uma aplicação sobre a tua vida. Todos os filhos e filhas de Deus carregam uma medida de fé. Isso acontece, meus amados, porque nós estamos continuamente ouvindo a palavra. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas existe o dom da fé. E quando um homem, uma mulher, meus amados, recebe esse dom, pode esperar que coisas extraordinárias acontecerá através da vida daquele homem de Deus, através da vida daquela mulher de Deus. Isso aconteceu na vida de Abraão. O que, meus amados, nós mais precisamos no dia de hoje é de, meus amados, novamente ressuscitar esse dom. Quantos filhos e filhas de Deus já receberam, meus amados, promessas gloriosas, fantásticas, promessas essas ao ponto, meus amados, de muitas vezes até mesmo você duvidar, mas no meio do caminho pararam, no meio do caminho desistiu por causa dessa perseguição, desistiram, meus amados, por muitas coisas. Olha para mim, a primeira pessoa que precisa crer no teu chamado, não é o teu pastor, não é o teu líder, é você. E muitas vezes nós esperamos a aprovação de todos, meus amados. Muitas vezes nós precisamos do haver, meus amados, de todos à nossa volta. Eu não sei quais são as promessas que o Pai tem te feito. Um dia o Pai veio até, meus amados, Abrão. Nesse tempo ainda ele era chamado de Abrão, e depois o nome foi mudado para Abraão. E ele disse: ei, meu filho, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu irei te mostrar, e far-te-ei uma grande nação. Detalhe, ele estava com 75 anos de idade, já era velho. Mas quando ele ouviu a voz do Pai, ele creu, e isso foi, meus amados, reputado como justiça. Abraão, meus amados, se dispôs de tal forma a ponto dele conquistar esse dom. Ele mergulhou de tal forma a ponto do Pai selar ele com este dom. Abraão tinha esse dom, a ponto dele, meus amados, ser, meus amados, levantado como o pai da fé. E olha, meus amados, as conquistas de Abraão. Abraão, meus amados, obteve, meus amados, milagres. Abraão obteve, meus amados, o cumprimento de promessas extraordinárias. Abraão foi extremamente abençoado sobre essa terra. Abraão, meus amados, fluiu. Abraão fluiu, meus amados, debaixo de uma unção extraordinária. Por quê, meus amados? Porque ele
ousou, meus amados, a crer. Amém? E pelo fato de ele ter ousado em crer, ele acabou conquistando o dom, meus amados, da fé. E a fé fez ele, meus amados, mover montanhas. Amém? Muitas vezes nos desesperamos, porque não vemos, meus amados, a ação de Deus de forma imediata. Do momento em que Abraão recebeu a promessa, até no cumprimento da promessa, se passaram 25 anos. Com 100 anos, Deus dá para ele Isaac. Com 100 anos. Muitas vezes estamos esperando pela promessa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ela não se cumpriu. E desistimos, meus amados. Paramos no meio do caminho. E aonde está, meus amados, a fé? Aonde estava a fé? Mais uma vez, uma medida de fé é dada a todos os filhos e filhas de Deus. Mas se você busca o dom da fé, você, meus amados, irá caminhar em um outro nível. Pessoas que exercem fé na palavra recebem milagres grandes. Mas pessoas que recebem o dom da fé, meus amados, vivem o extraordinário. Grava isso em teu coração. Abraão foi chamado por Deus e obedeceu. Ele deixou o seu lar, sua família, amigos, e foi para um lugar que não conhecia, simplesmente porque o Senhor o mandou. Gênesis 12, versículo 4. Gênesis 12, versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Glória a Deus. Isso implicou uma mudança radical na vida de Abraão. Se hoje ele é conhecido como pai de uma grande nação, Israel, naquele momento ele era um homem velho, imigrando sem nenhum filho, andando rumo aos seus sonhos. Abraão creu contra a esperança, e apesar das circunstâncias, ele e Sara já eram idosos, mas eles creram na promessa do filho, de obter o filho da promessa. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 21, versículo 2 ao 3. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Hebreus 11, versículo 12. Hebreus 11, versículo 12. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Aleluia, eu sinto a unção do Espírito de Deus ao ler essas verdades. Um homem, meus amados, meus amados, velho, talvez debilitado por causa da idade, ousou crer, igreja, ousou acreditar de todo o coração, a caminhar mediante a palavra. O resultado é que o pai fez, meus amados, de Abraão o pai de uma grande e poderosa nação. E a descendência de Abraão seria comparado às estrelas dos céus e a areia do mar. Aleluia! Tudo porque, meus amados, ele ousou a crer, e ao caminhar pela fé, certamente que ele obteve
o dom, meus amados, da fé. E isso levou ele a viver o extraordinário de Deus. A fé, meus amados, é um dom, prestai atenção, que todos os filhos e filhas de Deus deveriam buscar. Ela traz um upgrade. Ela traz um upgrade, meus amados, um aperfeiçoamento aos demais dons espirituais. Existem momentos, meus amados, em nossa caminhada, que nós iremos, meus amados, ter que exercer a fé. Aleluia, glória a Deus. E eu digo mais, igreja, olha, meus amados, a importância da fé. Prestai atenção, um dia eu estava no monte, de repente o Espírito Santo de Deus começou a dialogar comigo, e ele disse para mim: meu filho, olha, igreja, estou consertando sempre aqui o microfone que ele está saindo do lugar, igreja. Olha o que o Espírito Santo de Deus disse para mim: meu filho, por mais que meus filhos fluam na unção e nos dons espirituais, eles sempre terão uma necessidade de exercer a fé. A palavra do Senhor diz, presta atenção, que o justo viverá pela fé. Nós vemos, meus amados, os dons de poder. Nós vemos a unção fazer, meus amados, o extraordinário. Mas haverá momentos em nossa caminhada que nós iremos, meus amados, nos ver somente ao lado do dom da fé. E se não houver fé em teu coração, certamente que certas adversidades e problemas da vida te pararão. Isso se aplica até mesmo, meus amados, em teu ministério. Isso se aplica até mesmo, meus amados, em determinadas missões. Eu já estive em missões aonde, meus amados, a igreja era religiosa, aonde a igreja não aceitava, meus amados, o manifestar a plenitude do Espírito Santo de Deus. E o que, meus amados, eu fiz? Eu caminhei, meus amados, e fluí no dom da fé. Porque quando você vê, meus amados, as coisas travadas e tudo dizendo que não, se você exerce o dom da fé, você pode ter certeza que por mais frio que esteja o ambiente, você vai conseguir romper no mundo espiritual. E uma brecha vai ser aberta, meus amados, nos céus. E através dessa brecha que você abriu pela tua fé, as águas do Espírito, meus amados, descerá da glória e tocará naquele solo árido. Você verá, meus amados, o avivamento e o poder de Deus, porque você, meus amados, exerceu a fé. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Hebreus 11, versículo 1, muito conhecido aqui esse texto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Glória a Deus, aleluia. Como que os antigos, meus amados, alcançaram o bom testemunho? Como que os antigos marcaram, meus amados, as suas gerações? Através, meus amados, dos dons de cura, através da operação de sinais e maravilhas. Ei, meus amados, em destaque está o dom da fé. E foi exatamente no dom da fé que fluiu os profetas. Foi exatamente no dom da fé que fluiu, meus amados, Moisés, Abraão, meus amados, e todos os demais. O que se destacou foi o dom da fé. E o dom da fé, meus amados, traz o fluir de todos os demais dons. Se você recebe esse dom, que é o dom da fé, se prepare para viver, meus amados, o extraordinário de Deus. Aleluia, glória a Deus. Segundo, milagres. Estamos falando dos dons de poder aqui para nós encerrarmos a aula dessa noite, amém? Dom de fé, milagres e curas.
a classificação dos dons de poder. Em Atos 19, versículo 11. Atos 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha, meus amados, aonde o dom de milagre pode te levar. O que está acontecendo aqui, meus amados, vai além da operação de dons de cura. Amém? Haviam pessoas enfermas, pessoas cativas e oprimidas em outras extremidades. Então, meus amados, era levado lenços e aventais de usos pessoais do apóstolo Paulo a essas pessoas. O que entrou em ação aqui? O que aconteceu aqui, igreja? Os enfermos, ao receber os lenços, ou que seja, aventais do apóstolo Paulo, simplesmente os enfermos eram curados e os demônios eram expulsos. Porque, meus amados, porque o apóstolo Paulo estava caminhando debaixo, meus amados, do dom de milagres, e o dom de milagres, meus amados, levava o poder de Cristo a essas pessoas. O apóstolo Paulo não estava presente, essas pessoas estavam em outras extremidades, mas debaixo, meus amados, desse dom, é possível você ver pessoas em outras extremidades, recebendo milagres através da tua vida, recebendo, meus amados, bênçãos extraordinárias. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler aqui um outro milagre feito pelo próprio Senhor Jesus. João 2, versículo 1. João 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: faze tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-salas. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam bastante, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com isto deu Jesus, com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Mas eu poderia citar aqui de cor aqui esta passagem, mas eu preferi fazer a leitura aqui, meus amados, em Caná da Galileia. Jesus transforma a água em vinho. Ali acontece, meus amados, um milagre, um sinal extraordinário, porque Jesus carregava todos os dons
espirituais. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Terceiro, e para nós finalizarmos aqui a aula dessa noite, curas. Amém? Amados, todos os dons espirituais são um. Os dons espirituais, meus amados, todos eles são uns, mas prestai atenção. Existe, meus amados, um detalhe que é muito importante no dom de cura. O dom de cura é o único dom que não é um. Quando se trata, meus amados, do dom de cura, a Bíblia fala dons de cura. Por que, igreja? Porque existem várias enfermidades. E para o ministério de cura, o Pai, meus amados, distribuiu vários dons de cura, para que nós possamos, meus amados, termos a capacidade de levarmos a cura a todos os enfermos. E em relação aos dons de cura, prestai atenção, igreja, é possível você aperfeiçoar os dons de cura em tua vida. Vou te dar aqui um exemplo. Existem pessoas que oram e ele vê somente dores desaparecendo. É uma dor na perna, é uma dor na coluna, é um dor, meus amados, no ombro e assim sucessivamente. Mas o que somente é curado através dessas pessoas são pessoas com dores. Amém? Existem outros, meus amados, que já, quando ora, ministros, homens e mulheres, você só vê, meus amados, por exemplo, pessoas com caroços sendo curadas. Uma dor aqui, outra ali, mas o forte mesmo é caroços. Toda vez que ele ora, os caroços desaparecem. Por que, igreja, isso acontece? Vou trazer vocês para a medicina. Amém? Quando nós vamos no médico, igreja, vocês já perceberam que, em primeiro lugar, existe o clínico geral. É o médico que trata, meus amados, de uma forma geral. Ele não é um especialista. Ele não é, meus amados, um profissional que consegue ir, meus amados, de uma forma profunda em uma determinada doença. Ele é um clínico geral. Ele consegue ali, meus amados, meio que identificar o problema. Amém? Chamado de clínico geral. Mas quando um problema, por exemplo, alergia, é identificado por esse clínico geral, o que ele faz? Ele te encaminha a um médico específico que trabalha com alergia. E aquele médico que trabalha com alergia, ele não sabe fazer nada mais. A especialidade dele é identificar a raiz do problema da alergia. Então, nessa área, nesse ramo, ele sabe de tudo. Amém? No ministério de cura não é diferente. Você recebe, meus amados, um dom de cura que leva você a orar e dores desaparecer. Mas você, meus amados, para ver mais milagres acontecer, mais pessoas sendo, meus amados, abençoadas, você precisa buscar o aperfeiçoamento. Em outras palavras, mais dons de cura, né? Em outras palavras, o Pai, cada vez que libera um dom de cura sobre a tua vida, Ele está aperfeiçoando os dons de cura em tua vida. Agora você irá ver não somente pessoas sendo curadas de dores, mas você vai ver pessoas também sendo curadas de caroços, e aperfeiçoa mais os dons, meus amados, de cura. E agora, meus amados, de caroços, você pode ver pessoas sendo, meus amados, curadas de cegueiras. Você pode ver pessoas sendo curadas, meus amados, de problema no ouvido, pessoas surdas sendo curadas, pessoas com câncer, e assim sucessivamente, até você atingir o estágio máximo, a ponto de você ver todos os enfermos sendo curados. Amém? Glória a Deus. Mateus 4, versículo 23. Mateus 4, versículo 23. Glória a Deus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Aleluia! E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. É o desejo do Pai curar
a todos. É o desejo do Pai trazer cura aos teus filhos. É o desejo do Pai, meus amados, manifestar os dons de cura nos dias de hoje. Por isso que, meus amados, é importantíssimo nós buscarmos os dons espirituais. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mateus 8, versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, seja limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós vemos, meus amados, uma pessoa que estava morrendo enfermo, porque a lepra naquele tempo consumia o corpo, meus amados, de suas vítimas. Era como se fosse o câncer no dia de hoje. Aquele homem não conhecia a boa e perfeita vontade do Pai. Então ele se lança aos pés de Jesus e ele faz oração com dúvidas, com incerteza: Senhor, se quiseres. Em outras palavras, eu não sei se é a tua vontade, mas se o Senhor quiser, bem pode me curar. Jesus imediatamente estendeu as tuas mãos e respondeu, meus amados, dizendo: quero, seja limpo. Revelando para nós o coração do Pai. Está no coração do Pai, meus amados, o desejo de curar os teus filhos e filhas. E nós, meus amados, sabendo dessas verdades, precisamos buscar, meus amados, os dons espirituais. E de uma forma específica, os dons de cura. O que há, meus amados, de pessoas doentes, enfermos no nosso meio, não há brincadeira. Brasil, as nações clamam por socorro, igreja. Há tantos morrendo enfermos, há tantos doentes no nosso meio. E muitas vezes nós estamos prostrados em nosso acomodismo. Já não há, meus amados, quem busca a unção, já não há mais quem busca os dons espirituais. Precisamos sermos despertados. Há pessoas, meus amados, precisando de nós. As Escrituras dizem que o mundo aguarda a manifestação dos filhos e filhas de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mateus 8, versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-los. Aleluia. Uma mulher acamada, ardendo em febre, doente, na cama, com um simples toque de quem carrega, meus amados, os dons de cura. Olha o resultado. Imediatamente aquela mulher se levantou e passou a servir. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Glória a Deus. Mateus 9, versículo 35. Mateus 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Glória a Deus. Aleluia. Note que Jesus ia por todas as partes. Havia um desejo no coração do Pai, meus amados, no coração de Jesus, de alcançar almas, de alcançar vidas, de levar, meus amados, fé e esperança aos filhos e filhas de Deus. Não é o que nós vemos nos dias de hoje.
onde, meus amados, nós contemplamos uma geração de pessoas prostradas e muitas vezes sem propósito, sem DNA, meus amados, como eu já falei no início desse ensino. Usamos muitas vezes as nossas forças na direção errada. O tempo que nós gastamos, meus amados, para vigiar a vida do nosso irmão, nós poderíamos estar indo atrás de uma alma. O tempo que muitas vezes nós gastamos para entrar em contato. Deixa eu pegar aqui meu celular aqui. Irmão, você viu o que está acontecendo na vida da irmã Maria? Você não acredita, rapaz? Parece que ela desviou. Ei, vai dobrar o teu joelho e vai clamar. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, meus amados, o Senhor Jesus, Ele espera encontrar sobre essa terra uma igreja cheia do Espírito Santo, que queima, meus amados, pelo reino, que luta pela edificação da igreja de salvação de almas. Meus amados, filhos e filhas que têm amor pelas almas, pelas vidas, que chora por almas, que chora pelos enfermos. Aleluia. Glória a Deus. Me lembro, meus amados, que na minha conversão, sem ter conhecimento nenhum bíblico, eu estava, meus amados, debaixo de uma graça tão extraordinária. Eu vi uma pessoa passando na rua, e eu dizia, meus amados, para mim mesmo: Pai, eu vou jejuar para aquela pessoa. Eu não conheço aquela pessoa, mas vou abrir aqui um jejum. Jejuava demais. Vou abrir aqui um jejum. E ficava o dia inteiro trabalhando serviço pesado e jejuando para uma pessoa que eu nunca tinha visto. Havia passado uma vez só na minha frente. O desejo, meus amados, de ver pessoas sendo abençoadas, o desejo de ver pessoas sendo curadas. Jejuava o dia inteiro para fazer uma visita a um enfermo, para ver aquele enfermo sendo curado, e não carregava os dons de cura, mas estava ali, meus amados, o amor se manifestando em minha vida. Aleluia. Voltávamos, amados, daquela visita, me trancava no quarto. Não ia descansar, não ia para a frente de uma televisão. Eu me trancava no quarto, iria chorar, e ali eu me derramava aos pés do Pai e dizia: Senhor, por que fulano e ciclano não foi curado? Visitava hospitais, visitávamos, amados, instituto. Há uma unção descendo aqui. E ali, meus amados, eu chorando: Senhor, por que fulano e ciclano não foi curado? Mas, meus amados, exercendo o amor, exercendo a misericórdia, foi, meus amados, que eu assim alcancei os dons de curas. Eu te digo, antes do Espírito Santo de Deus me confiar a unção, antes de Ele me ativar com os demais dons, meus amados, de aumentar a proporção de unção, Ele já tinha ativado meu ministério de cura há muito tempo. Não foi através da transferência de unção, foi através de joelhos dobrados, amor real, meus amados, pelas almas, paixão pelas vidas, choro, meus amados, no secreto, para ver, meus amados, o meu próximo, meus amados, caindo, se desviando, saindo da igreja. Não, igreja, para a salvação. Porque nos dias de hoje, meus amados, eu estou falando, meus amados, como um pastor. Eu já cansei de ver, meus amados, e contemplar cristãos fazendo de tudo para, meus amados, tirar pessoas de dentro da igreja, levar pessoas, meus amados, a se desviar. É aquela perseguição, é aquela calúnia, aquele debate, aquele que disse que me disse. Mas eu creio, igreja, eu creio em uma geração cheia do Espírito Santo, homens e mulheres que não irão perder tempos com as coisas alheias, homens e mulheres que não olharão, meus amados, para as pessoas, mas, meus amados, eles entrarão para dentro da igreja com um só foco: adorar Jesus. Homens e mulheres, meus amados, que lutarão para a edificação da igreja de salvação de almas. Homens e mulheres que gastarão mais tempo no secreto de joelhos dobrados do que na frente, meus amados, de redes sociais, vigiando vida, meus amados, de homens. Não, Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para um propósito maior: salvar almas, salvar vidas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mateus 12, versículo 15, já estamos finalizando. Mateus 12, versículo 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou. Aleluia.
Glória a Deus. Mateus 14:14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Todos foram curados. Porque Jesus se compadeceu de teus filhos e filhas e manifestou o teu poder curador. Glória a Deus. Atos 10, versículo 38. Atos 10, versículo 38, e nós finalizamos por aqui, igreja. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos. O qual andou fazendo bem e curando a todos. Aleluia, que o Pai possa trazer através desse ensino despertamento espiritual, para que os filhos e filhas de Deus possam buscar a unção e os dons espirituais, possa se revestir do Espírito Santo de Deus, que sejamos, igreja, instrumentos na mão do Pai, na mão do Eterno, para a edificação da igreja e salvação de almas. Aleluia. Quando nós carregarmos verdadeiramente esse sentimento, virá da parte do Pai a aprovação sobre o nosso ministério. Iremos fluir na unção e nos dons espirituais. Aonde vocês estiverem, eu quero estar orando e profetizando a unção e os dons espirituais sobre a tua vida. Se renda como uma criança. Aonde você estiver, se renda, se entregue como uma criança e diga para o Pai: Pai, que eu possa ser aprovado, que eu possa ser qualificado para ser um portador da tua glória. Aleluia. Deixa eu te dizer, meus amados, uma verdade aqui nessa noite: mídia não traz honra, mídia não traz exaltamento. O que traz honra e exaltamento em nossas vidas é a presença do Espírito Santo. Nos dias de hoje, centenas e milhares de pastores e líderes estão na mídia, fazendo lives, fazendo transmissão, mas não é isso que traz honra, meus amados, a um filho, uma filha de Deus. O que nos traz honra é a presença do Espírito Santo de Deus. Você quer viver o extraordinário e o sobrenatural? Busque a presença do Espírito Santo. Busque, meus amados, a intimidade com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Amiga Espírito Santo, Pai, aonde os teus filhos e filhas estiverem, conectado aqui conosco nesse exato momento, Pai, em nome de Jesus, libere, meu Pai, em nome de Jesus, a tua unção e o teu poder sem limites aqui, meu Pai. Há pessoas famintas e sedentas por ti, aqui, meu Pai, Senhor, há pessoas desesperadas pela tua presença, meu Pai, buscando, meu Pai, Senhor, uma ativação, buscando, meu Pai, novos níveis de unção, buscando dons espirituais. Doce amiga Espírito Santo, Deus, teus filhos e filhas, meu Pai, porção dobrada agora, porção dobrada agora, em nome de Jesus, Pai. Pegue da unção que está sobre a minha vida, meu Pai, dos dons espirituais os quais o Senhor tem me confiado, e transfira para os teus filhos e filhas, que eles sejam cheios, que eles sejam, meu Pai, Senhor, tomados pela tua glória, em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo, Pai. Libere mais, 2 vezes mais. Muitos filhos e filhas sentirão a tua unção como formigamento, eletricidade, arrepio, quebrantamento, fogo, em nome de Jesus, Pai. Libera esses sinais, meu Pai. Não sei como que a unção virá sobre a tua vida, mas ela virá muitas vezes como arrepio, eletricidade, formigamento, quebrantamento, fogo. Você sentirá a unção tocando em teu corpo físico agora, em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo, fogo, nome de Jesus, fogo,
Em nome de Jesus, sejam cheios em nome de Jesus. Sejam cheios em nome de Jesus. Ramandarabassuri me cantarabassuri me carabarabara. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, amigo Espírito Santo. Pela tua presença e unção, Pai. Pela vida de teus filhos e filhas que estão sendo cheios e tocados aqui agora, Pai. Obrigado, amigo Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Cure os enfermos, cure os doentes, Pai. Que haja uma liberação, meu Pai, Senhor, dos dons de cura aqui agora. Em nome de Jesus, eu oro, meu Pai, por aquele que tem estado doente, enfermo, com dores. Não importa qual seja a enfermidade, a doença, em nome de Jesus eu repreendo todo espírito da enfermidade, da aflição. E eu decreto e declaro a tua cura. Eu decreto e declaro a tua sanidade agora. Em nome de Jesus sejam curados. E todos digam amém. E obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença e unção. Obrigado, Senhor Jesus, Pai, pelo teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se o Pai tem te tocado através dessa humilde oração, deixa aqui nos comentários o teu testemunho, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja exaltado. Amém? Meu WhatsApp também vai estar passando aqui na tela. Mande para mim de forma resumida. É importantíssimo você fazer isso. A gratidão, igreja, é a maior chave que nós temos para reter um milagre, para retermos a bênção. Então seja grato. Manda o teu testemunho para mim de forma resumida, para que o nome de Jesus seja glorificado. Talvez você pense consigo, não, mas é muito simples. Eu senti um arrepio, eu senti um quebrantamento, mas para outro que estará ouvindo, pode ser algo glorioso. Você pode edificar muitas almas, muitas vidas, através do seu testemunho. Mande para mim o teu testemunho, em nome de Jesus. Se o Pai também te tocar, para que você venha se tornar uma coluna, um mantenedor do ministério íntimo do Santo Espírito. Ou que seja, meus amados, enviar uma oferta de amor, as contas bancárias vai estar passando aqui abaixo. Faça aquilo que o Pai te tocar. Amém? Se Ele não te tocar, apenas ore por nós, interceda por nós. Precisamos do teu apoio, precisamos da tua ajuda. E juntos iremos levar ao avivamento. Amém? Também queremos orar, interceder pela vida dos mantenedores. Cada vida, meus amados, que tem liberado uma oferta de amor, segundo o que o Pai, o que o Espírito Santo de Deus tem liberado. Entre em contato comigo, amém, no meu WhatsApp, eu estarei em oração pela tua vida. Havendo alguma dúvida dentro daquilo que eu te ensinei, também esteja entrando em contato comigo, eu estarei esclarecendo suas dúvidas, em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva no nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado em nome de Jesus. E se prepare para a semana que vem, estaremos aqui conectados com vocês em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz. Shalom. Shalom. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão.
com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.